Política. Todo mundo tem um lado. Isso é fato. Essa semana, a Havaianas escolheu o dela. Uma marca que estava na casa de todo brasileiro, no pé de toda a família, decidiu se posicionar. E não estou aqui para dizer se foi certo ou errado. Estou aqui para te lembrar de uma coisa que ninguém fala. Algumas escolhas não têm volta. A Havaianas pode perder clientes que nunca mais vão voltar. Famílias podem perder pessoas que nunca mais vão sentar na mesma mesa. Você pode ganhar uma discussão hoje e perder para sempre alguém que te amava. E o pior, você só vai perceber o tamanho do buraco quando a cadeira ficar vazia. Quando o Natal chegar e faltar alguém. Quando você quiser ligar e lembrar que o número foi bloqueado. Nem sempre existe segunda chance. Às vezes, a ponte que você queima hoje é a única ponte que existia. No meu caso, o preço veio em forma de 3 natais seguidos, com a mesa posta e a cadeira vazia. Meu nome é João. E essa é a história de como eu perdi tudo, acreditando que estava do lado certo. Eu nunca pensei que minhas próprias convicções políticas me custassem as únicas pessoas que realmente importavam na minha vida. Quando meu pai me ligou pela última vez, 3 anos atrás, a última coisa que ele me disse foi: "Eu não reconheço mais quem você se tornou." O telefone ficou mudo por uns 5 segundos antes de ele desligar. Naquele momento, sentado no meu quarto em São Paulo, rodeado de cartazes do Che Guevara e pilhas de livros de Marx, que eu tinha certeza que me fariam uma pessoa melhor, eu senti algo que só anos depois consegui nomear. Era o som da minha família, se despedaçando. Era o som de pontes sendo queimadas para sempre. Hoje, enquanto escrevo isso, são 3 anos desde que falei com qualquer um deles. 3 anos desde que vi minha mãe chorar no vídeo do WhatsApp que minha tia me mandou escondido, dizendo que eu estava perdido nas drogas da mente, como ela chamava. 3 anos desde que perdi não só uma família, mas um lar, um passado, uma identidade que eu nem sabia que tinha até ela sumir. E tudo porque eu acreditei que ser de esquerda me faria uma pessoa mais consciente, mais humana, mais justa. Ninguém me avisou que me faria mais sozinho do que jamais imaginei ser possível. A verdade é que eu comecei tudo isso querendo ser melhor, querendo ser do lado certo da história. Mas quando você está tão convencido de estar certo, você para de ouvir, para de ver, para de sentir qualquer coisa além da própria certeza. E eu tinha muita certeza. Certeza suficiente para destruir tudo. Se você chegou até aqui porque algo tocou em você, porque talvez você esteja reconhecendo alguém na sua vida, ou até você mesmo, deixa o like agora. Não no final do vídeo, agora. Porque o que eu vou contar não é só a minha história. É um alerta. É o retrato de como uma ideologia pode virar uma prisão. E como essa prisão pode te custar as pessoas que você mais ama. Fica até o fim, porque o que vem pela frente é ainda mais pesado. É o relato de alguém que acreditou tanto em estar salvando o mundo que acabou destruindo o próprio. Eu cresci numa família tradicional do interior de Minas. Pai empresário, dono de uma pequena transportadora, mãe professora aposentada, 2 irmãos mais novos, uma casa com quintal, cachorro. Aquela vida que hoje eu olho como se fosse de outra pessoa. Meus pais sempre trabalharam muito. Pai saía às 5:30 da manhã, voltava às 7 da noite. Mãe cuidava de tudo mais, da casa, da gente, das contas. Era uma vida simples, mas tinha algo que só anos depois eu consegui valorizar. Tinha paz. Quando saí de casa para estudar jornalismo em São Paulo em 2018, eu estava cheio de sonhos. Queria contar histórias importantes, denunciar injustiças, fazer diferença no mundo. Meus pais ficaram orgulhosos. Mãe chorou no dia que eu parti, mas era choro de orgulho. Meu filho vai ser jornalista, ela dizia para as vizinhas. Pai me deu dinheiro extra e disse: "Estuda muito, filho, a gente confia em você." A universidade me abriu os olhos para muita coisa. Eu comecei a ver desigualdades que nunca tinha percebido, a entender sistemas de opressão, a questionar privilégios. Era tudo muito novo, muito intenso. Eu me sentia como se estivesse acordando de um sonho. Como se finalmente estivesse vendo o mundo como ele realmente era. Nos primeiros meses, eu ligava para casa empolgado, contando sobre as aulas, os professores, as descobertas. Mãe ouvia interessada, fazia perguntas. Pai às vezes entrava na ligação e perguntava sobre as notas, se eu estava comendo direito. Era gostoso.
Eu me sentia conectado com eles, mesmo estando longe. Mas aí começaram as mudanças. Eu comecei a perceber contradições na minha própria família. Meu pai empregava 12 pessoas na transportadora, mas eu comecei a questionar se ele pagava salários justos, se oferecia condições dignas. Minha mãe falava sobre os pobres com uma compaixão que eu comecei a interpretar como condescendência. Meus irmãos, que estudavam em escola particular, viraram símbolos de privilégio na minha cabeça. As conversas por telefone mudaram de tom. Pai, você sabia que o salário mínimo não é suficiente para uma vida digna? Claro que sei, filho. Eu pago acima do mínimo para todos os funcionários. Mas acima do mínimo ainda pode ser exploração, pai. Você já parou para pensar no lucro que você tem em cima do trabalho deles? Silêncio do outro lado da linha. Filho, eu trabalho desde os 14 anos para construir essa empresa. Ninguém me deu nada de graça. Pai, isso é meritocracia. É um discurso que ignora os privilégios estruturais. Você teve oportunidades que muitos não tiveram. Mais silêncio. As ligações começaram a ficar mais curtas, mais tensas. Eu percebia que eles estavam andando em ovos quando falavam comigo, evitando certos assuntos. E eu ficava irritado com isso. Porque eles não conseguiam ter uma conversa adulta sobre questões sociais importantes. E então, algo mudou para sempre. Foi no final do primeiro ano, durante a campanha presidencial. Eu estava completamente tomado pela política. Participava de manifestações, debates, ocupações. Vivia respirando política. Quando cheguei em casa para as férias de fim de ano, eu vinha determinado a conscientizar minha família. O almoço de Natal de 2018 foi um desastre. Meu tio, irmão do meu pai, começou a falar sobre economia, segurança. Eu não consegui ficar quieto. Tio, você está reproduzindo fake news. Esses dados que você está citando são manipulados pela mídia golpista. Golpista? Que golpista, menino? Você está falando da Globo? A grande mídia é um aparelho ideológico da classe dominante, tio. Ela molda a consciência das massas para manter o status quo. Meu pai tentou intervir, suavizar, mas eu estava em modo combate. Pai, o problema é que vocês não conseguem sair da bolha. Vocês são vítimas de uma manipulação sistemática. Foi quando minha avó, que estava quieta até então, falou: Meu neto, eu vivi ditadura de verdade. Sei o que é não poder falar. Você está falando que não posso ter opinião? Vó, não é sobre não poder ter opinião. É sobre ter opinião baseada em fatos, não em preconceitos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 15 pessoas na mesa, e dava para ouvir o barulho dos garfos no prato. Minha mãe estava com os olhos marejados. Meu pai olhava para o prato. Meus irmãos pareciam constrangidos. Eu me levantei da mesa e fui para o quarto. Achei que eles que estavam errados. Que eram eles que não conseguiam dialogar. Nos dias seguintes, a casa ficou estranha. As pessoas falavam baixo, evitavam assuntos polêmicos. Quando eu tentava puxar conversas sobre política, sobre sociedade, sobre qualquer coisa que considerasse importante, as respostas eram monossilábicas. Eu me sentia incompreendido, sozinho. Como se fosse o único lúcido numa casa de alienados. Voltei para São Paulo convencido de que minha família era parte do problema. No segundo ano da faculdade, eu me aprofundei ainda mais no ativismo. Participava de coletivos, manifestações, debates. Minha vida girava em torno da militância. Eu acordava pensando em revolução e dormia planejando como derrubar o sistema. Era intoxicante. Era viciante. As ligações para casa foram ficando cada vez mais raras. Quando aconteciam, eram protocolares. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo, filho. Como você está? Comendo direito? Tô bem. Como estão as coisas aí? Tudo igual. Seu pai trabalhando muito, seus irmãos estudando. Que bom. Pronto. 5 minutos de conversa vazia. Eu sentia que não tínhamos mais nada em comum. Eles viviam numa realidade alienada. Eu vivia na realidade real. Foi durante uma ocupação da reitoria que conheci a Marina. Ela era de sociologia. 2 anos mais velha, militante há mais tempo. Era ela quem organizava os debates, quem articulava as manifestações. Eu me apaixonei não só por ela, mas pelo que ela representava. Era a mulher consciente, politizada, revolucionária dos meus sonhos. Com a Marina, eu me sentia completo. A gente passava horas discutindo teoria, planejando ações, imaginando um mundo melhor.
Ela me apresentou autores que eu não conhecia, me levou para eventos, me conectou com pessoas que pensavam como eu. Era como se eu tivesse encontrado minha verdadeira família. Minha família biológica virou um estorvo, uma lembrança incômoda de um passado alienado que eu queria esquecer. Durante todo o segundo ano, eu só voltei para casa uma vez. No aniversário da minha mãe. Mas mesmo essa visita foi um desastre. Minha mãe tinha preparado meu prato favorito, arrumado meu quarto, comprado o refrigerante que eu gostava. Eu cheguei falando sobre os problemas do país, sobre a necessidade de consciência de classe, sobre como era urgente que as pessoas acordassem. Filho, você não quer saber como estão seus irmãos? Claro que quero, mãe. Como eles estão lidando com toda essa alienação política que rola aqui em casa? Ela suspirou fundo. Eles estão bem, filho. Crescendo, estudando. O Gustavo está tocando violão. A Júlia está indo bem na escola. Mas eles estão tendo consciência crítica, mãe? Estão questionando o sistema? Ou só reproduzindo os padrões burgueses? Minha mãe ficou quieta. Depois de uns segundos, ela falou: Filho, eles são crianças. Só querem brincar, estudar, ser felizes. Mãe, não existe neutralidade. Quem não luta contra o sistema está ajudando a mantê-lo. Foi nesse momento que meu pai entrou na cozinha. Ele tinha ouvido a conversa. Filho, você pode parar um pouco com isso? Você chegou há 2 horas e só fala de política. Sua mãe estava com saudade. Pai, política não é hobby. É vida. É responsabilidade. Vocês não conseguem entender que tudo é político? Eu entendo que minha família é mais importante que qualquer política. Família é uma construção burguesa para manter privilégios, pai. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era constrangimento. Era dor. Eu vi meu pai engolir seco, vi minha mãe abaixar a cabeça. Mas eu estava tão cego pela minha própria certeza que não conseguia interpretar aquilo como um aviso. Eu voltei para São Paulo no dia seguinte. Não fiquei nem 24 horas em casa. Para por um segundo. Se essa história está te lembrando de alguém, de alguma situação que você está vivendo agora, deixe um comentário. Não precisa ser longo. Só uma palavra. Um nome. Um sentimento. Às vezes, reconhecer é o primeiro passo para não repetir. Porque o que eu vou contar agora é quando tudo desmoronou. É quando eu descobri o preço real das minhas convicções. O terceiro ano foi quando eu me radicalizar de vez. Eu estava completamente imerso na militância. Acordava lendo teoria marxista. Passava o dia organizando manifestações. Dormia planejando a revolução. A Marina e eu estávamos vivendo juntos numa república com outros militantes. Era como uma comuna. Todo mundo pensava igual, falava igual, sonhava igual. Eu tinha cortado quase todo o contato com minha família. As ligações aconteciam uma vez por mês, às vezes menos. Eram conversas curtas, protocolares. Eu falava que estava bem, eles falavam que estavam bem, e pronto. Foi a Marina quem me sugeriu que eu parasse completamente de falar com eles. Amor, você percebe como você fica depois que fala com sua família? Você fica triste, frustrado, irritado. Eles te fazem mal. É que é difícil ver as pessoas que você ama alienadas, sabe? Mas será que você realmente ama elas? Ou ama a ideia delas? Porque amor de verdade é aceitar quem a pessoa é, não tentar mudar. Marina, eu não quero mudá-los. Eu quero libertá-los. Libertar de quê? Da felicidade deles? Da vida simples que eles escolheram? Isso não é muito elitista? Por mais contraditório que pareça, foi a Marina, a revolucionária, quem plantou a primeira semente de dúvida na minha cabeça. Mas eu não deixei ela germinar. Não ainda. Em setembro de 2020, meu irmão mais novo, o Gustavo, fez 15 anos. Minha mãe me ligou para perguntar se eu não queria voltar para a festa. Mãe, eu não tenho dinheiro para a passagem. Filho, a gente manda. Seu irmão está com saudade. Mãe, é complicado. Estou muito envolvido com uns projetos aqui. Que projetos, filho? Projetos de extensão universitária. Trabalho social. Mentira. Eu estava organizando uma ocupação da reitoria para protestar contra cortes na educação. Então você não vem? Não sei, mãe. Vou ver se dá. Tá bom, filho. Qualquer coisa me avisa. Eu não fui, nem avisei. Simplesmente não apareci.
Dias depois, minha tia me mandou um vídeo pelo WhatsApp. Era do aniversário. Meu irmão soprando as velhinhas, todo mundo cantando parabéns. Quando a música acabou, ele olhou para a porta e perguntou: "O João não vem mais?" Meu coração apertou, mas eu racionalizar rapidamente. Era melhor assim. Era melhor eles se acostumarem com minha ausência do que eu ter que fingir que estava tudo bem. Durante todo o ano de 2021, eu falei com minha família talvez 5 vezes. Natal, Páscoa, aniversários importantes, conversas de 2 minutos. Tá tudo bem? Tá. Como está a faculdade? Bem. Quando você vem? Não sei. Eu estava vivendo completamente desconectado deles. E a verdade é que eu não sentia falta. Ou pelo menos, eu não deixava sentir falta. Foi em março de 2022 que tudo mudou. Eu estava numa assembleia estudantil quando meu telefone tocou. Era minha mãe. Eu rejeitei a ligação. Tocou de novo. Rejeitei de novo. Na terceira vez eu atendi irritado. Mãe, estou numa reunião importante. Filho, seu pai está no hospital. O mundo parou. O barulho da assembleia sumiu. Eu saí correndo para o corredor. O quê? O que aconteceu? Ele teve um infarto. Está na UTI. É grave? Não sabemos ainda. Você pode vir? Claro, mãe. Eu vou agora. Desliguei o telefone e fiquei ali parado no corredor por uns 5 minutos. As pessoas passavam, falavam comigo, mas eu não ouvia nada. Era como se eu tivesse saído do meu próprio corpo. A viagem de São Paulo para Belo Horizonte foram as 4 horas mais longas da minha vida. Eu ficava imaginando meu pai na UTI, entubado, sem saber se eu ia chegar a tempo de falar com ele. E aí começaram a vir as memórias. Meu pai me ensinando a andar de bicicleta. Meu pai me levando para pescar no lago perto de casa. Meu pai orgulhoso no dia da minha formatura do ensino médio. Meu pai me abraçando na rodoviária quando eu parti para São Paulo. Quando foi a última vez que eu tinha falado "eu te amo" para ele? Quando foi a última vez que eu tinha perguntado como ele estava de verdade? Quando foi a última vez que eu tinha demonstrado interesse pela vida dele? Eu não conseguia lembrar. Cheguei no hospital às 10 da noite. Minha mãe estava na sala de espera, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Meus irmãos estavam dormindo nas cadeiras. Quando ela me viu, veio correndo me abraçar. Graças a Deus você chegou. Foi o abraço mais apertado da minha vida. E foi quando eu percebi o quanto ela tinha emagrecido. O quanto ela parecia mais velha. O quanto eu não sabia mais nada sobre a vida dela. Como ele está, mãe? Estável, mas grave. Ele estava trabalhando quando aconteceu. Sorte que o seu Antônio estava junto e ligou o SAMU rapidinho. Antônio era um dos funcionários mais antigos da transportadora. Eu me lembrei de todas as vezes que critiquei meu pai por explorar os funcionários. Naquele momento foi um deles que salvou a vida dele. Ficamos no hospital até de manhã. Meu pai estava sedado, entubado, cheio de aparelhos. Era a primeira vez que eu o via vulnerável, frágil, humano. A médica veio falar com a gente de manhã. A cirurgia foi bem sucedida, mas ele teve um infarto extenso. Vai precisar de muito repouso, mudança de hábitos, acompanhamento. A recuperação vai ser lenta. Mas ele vai ficar bem? Minha mãe perguntou. É cedo para dizer, mas o prognóstico é bom, ele é forte. Eu fiquei mais uma semana em casa. Foi a primeira vez em 3 anos que passei mais de 24 horas lá. E foi como se eu estivesse visitando uma casa de estranhos. Meus irmãos tinham mudado completamente. Gustavo estava com 16, quase da minha altura, voz grossa. Júlia estava com 14, já uma moça. Eles eram educados comigo, carinhosos, mas havia uma distância. Como se eu fosse um tio que eles veem só em ocasiões especiais. Minha mãe tinha assumido a transportadora temporariamente. Ela acordava às 5, ia para o escritório, voltava à noite cansada. À noite, ia para o hospital ficar com meu pai. Era uma rotina exaustiva, mas ela não reclamava. Mãe, você não pode fazer tudo sozinha. Não estou sozinha, filho. Tem o Antônio, a Cida, os outros funcionários, todo mundo está ajudando. Mas você não entende nada de transportadora. Estou aprendendo. Seu pai deixou tudo bem organizado. Foi quando eu me dei conta de que meu pai não era só o empresário explorador dos meus discursos. Ele era alguém que empregava famílias, que tinha responsabilidades, que construiu algo sólido ao longo de décadas. Mas eu ainda não estava pronto para questionar minhas próprias convicções.
Voltei para São Paulo com a promessa de retornar logo. Mas as semanas foram passando, e eu fui adiando a volta. Meu pai teve alta 2 semanas depois. As conversas por telefone voltaram ao normal, ou ao que tinha virado normal para a gente. Como você está, pai? Bem, filho, me recuperando. Tá fazendo os exercícios? Tô. Sua mãe não me deixa em paz. Que bom, cuida da saúde. Cuido. E você? Como está a faculdade? Tudo bem. Correria. Tá. E era isso. 2 pessoas que se amavam falando como estranhos educados. Foi em julho de 2022 que aconteceu o que eu considero o início do fim. A Marina terminou comigo. João, a gente não está mais na mesma sintonia. Como assim? A gente concorda em tudo. Exatamente. A gente concorda em tudo, mas não conversa sobre nada. Você está mais radical, mais fechado. Não consegue mais ter diálogos diferentes. Marina, diálogo pressupõe boa-fé. Eu não vou dialogar com fascista. Fascista? João, você chamou aquela menina da pedagogia de fascista porque ela disse que gosta da família dela. Família é uma estrutura de opressão. João, você está escutando o que está falando? Você virou um robô ideológico. A separação foi dolorosa, mas eu racionalizei como sempre. A Marina tinha se acomodado, perdido a consciência revolucionária. Era natural que nossos caminhos se separassem. Mas a verdade é que a separação me deixou muito sozinho. Eu não tinha mais a Marina, não tinha mais a família, estava distante dos poucos amigos que não eram da militância. Eu tinha a causa. Só a causa. Foi quando eu comecei a perceber que algo estava errado. Eu acordava de manhã sem vontade de levantar da cama. Passava horas no Twitter brigando com estranhos. Não conseguia me concentrar nos estudos. Estava irritado o tempo todo, com raiva de tudo e de todos. Mas eu atribuía tudo à conjuntura. O país estava difícil, o mundo estava difícil. Era natural que eu estivesse angustiado. Em setembro, no aniversário do Gustavo, minha mãe me ligou de novo. Filho, não vou nem perguntar se você vem porque sei que vai dar uma desculpa. Mãe. Não, deixa eu falar. Seu irmão pergunta de você todo dia. Todo dia, João. Ele quer saber quando você vai voltar, por que você não liga, se você não gosta mais da gente. Claro que eu gosto de vocês, mãe. Então por que você age como se a gente não existisse? Não é isso, mãe. É que o quê? O que a gente fez de tão errado para você nos tratar assim? Eu não soube responder. Pela primeira vez em anos, eu não tinha um discurso pronto, uma explicação ideológica, uma teoria que justificasse meu comportamento. Eu não sei, mãe. Pois é. Você não sabe, mas eu sei. Você está perdido nessas ideias, filho. Você não é mais você. Mãe, você não entende? Entendo, sim. Entendo que você prefere brigar com estranhos na internet do que ligar para perguntar como está sua família. Entendo que você acha que é melhor que a gente. Entendo que você tem vergonha da sua própria origem. Cada palavra era como um tapa na cara. Não é isso, mãe. Então o que é? Explica para eu entender. Eu fiquei mudo. Porque eu realmente não sabia explicar. Por que era tão difícil falar com eles? Porque eu sentia que tínhamos que concordar politicamente para nos amarmos. Porque eu tinha transformado amor em ideologia. João, seu pai quase morreu sem você aqui. Seus irmãos estão crescendo sem você. Eu estou envelhecendo sem você. Até quando você vai escolher seus livros em vez da sua família? Desliguei o telefone e chorei. Chorei como não chorava desde criança. Chorei de raiva, de confusão, de dor. Chorei porque eu sabia que ela estava certa, mas não sabia como consertar. Foi naquele dia que eu comecei a questionar tudo pela primeira vez. Será que eu estava realmente certo? Será que valia a pena estar certo se isso significava estar sozinho? Será que revolução era mais importante que amor? Mas questionar tudo quando tudo é a sua identidade é apavorante. Se eu não fosse o revolucionário consciente, quem eu era? Se eu reconhecesse que estava errado, o que sobrava de mim? Então eu empurrei as dúvidas para baixo do tapete e continuei. O último ano da faculdade foi sombrio. Eu estava isolado, deprimido, mas determinado a me formar. Eu precisava provar para mim mesmo que tudo tinha valido a pena. As ligações para casa se tornaram ainda mais raras.
Natal de 2022, eu não fui. Disse que estava fazendo estágio obrigatório. Mentira. Eu estava na República assistindo Netflix sozinho. Foi em fevereiro de 2023 que recebi a ligação que mudou tudo para sempre. Era minha tia. João, sua avó está internada. Minha avó. A mulher que me criou quando meus pais trabalhavam. Que me contava histórias, me fazia brigadeiro, me ensinava a rezar. A mulher que eu tinha chamado de alienada no almoço de Natal de 2018. O que ela tem? Câncer. Está espalhado. Os médicos deram poucos meses. Poucos meses? Ela está pedindo para você ir. Ela pediu? Todo dia, João. Todo dia ela pergunta quando você vai chegar. Eu peguei um ônibus naquela mesma noite. Durante as 6 horas de viagem, eu fiquei pensando na minha avó. Nas tardes que passei na casa dela. Nos almoços de domingo. No carinho incondicional que ela sempre teve por mim. E eu fiquei pensando também na última conversa que tivemos. Quando eu disse que ela não conseguia ter opinião baseada em fatos. Quando eu insinuei que ela era ignorante. Cheguei no hospital de manhã. Ela estava numa cama da enfermaria, magérrima, careca da químio, mas com os olhos ainda brilhando. Quando me viu, sorriu. Meu netinho. Eu me abaixei para beijar o rosto dela. Ela cheirava a hospital, a remédio, a morte próxima. Como você está, avó? Melhor agora que você chegou. Ficamos conversando por horas. Ela perguntou sobre a faculdade, sobre São Paulo, sobre meus planos. Eu respondi como se fosse uma conversa normal, como se não estivéssemos numa despedida. Vó, eu queria pedir desculpa. Desculpa do quê, meu filho? Do Natal de 2018. Do que eu falei? Ela riu. Uma risada baixinha, doce. Que bobagem. Você estava defendendo suas ideias. É bonito ver jovem com opinião. Mas eu fui grosso, desrespeitoso. João, eu criei 4 filhos na ditadura. Sei o que é desrespeito. Você só estava sendo apaixonado. Vó, você tem orgulho de mim? Ela segurou minha mão com uma força que eu não esperava. Tenho orgulho do menino que você sempre foi. Tenho orgulho do homem que você está se tornando. E tenho orgulho do pai que você vai ser um dia. E se eu não for como você espera? Você vai ser como Deus quiser. E eu vou ter orgulho do mesmo jeito. Aquela foi a última conversa real que tivemos. Ela morreu 3 semanas depois. O velório foi no dia 15 de março de 2023. Eu cheguei 1 hora antes do início. A primeira pessoa que vi foi meu pai. Ele tinha emagrecido muito depois do infarto. Estava com o cabelo mais branco, mais envelhecido. Quando me viu, veio me abraçar. Filho, que bom que você chegou. Foi um abraço longo, apertado. Um abraço de quem tinha saudade. Como você está, pai? Triste. Mas bem. E você? Como está a vida? Tá difícil. Faculdade? Vou me formar agora em julho. Que orgulho. Vó ficou muito feliz quando soube. Ela ficou? Ficou. Falava para todo mundo. Meu neto vai ser jornalista. Durante o velório, toda a família estava reunida. Primos que não via há anos, tios, vizinhos antigos. Todo mundo me tratava com carinho, perguntava sobre São Paulo, sobre os estudos. Ninguém falou de política, ninguém me julgou. Era só carinho, saudade, afeto. À noite, depois que todo mundo foi embora, ficamos só eu, meus pais e meus irmãos na sala da casa da minha avó. A casa onde eu tinha passado tantas tardes da infância. Foi minha mãe quem quebrou o silêncio. A gente está com saudade de você, filho. Eu também tenho saudade. Então por que você se afastou tanto? Eu fiquei alguns segundos em silêncio. Como explicar 4 anos de radicalização? Como contar que eu tinha transformado eles em inimigos na minha cabeça? Como confessar que eu estava perdido? Eu acho que eu me perdi no caminho, mãe. Todo mundo se perde às vezes, filho. O importante é saber voltar. E se for tarde demais para voltar? Foi meu pai quem respondeu. Nunca é tarde para voltar para casa. Naquela noite, eu dormi no meu quarto de infância pela primeira vez em 4 anos. As paredes ainda tinham os pôsteres de bandas que eu ouvia no ensino médio. A cama ainda tinha o mesmo lençol. Era como se o tempo tivesse parado ali, esperando eu voltar. Eu fiquei 1 semana em casa. Foi a primeira vez em anos que realmente conversei com meus irmãos. Gustavo estava tocando guitarra numa banda com os amigos. Júlia estava fazendo curso de teatro.
Os dois tinham crescido, desenvolvido personalidades próprias, sonhos próprios. E eu tinha perdido tudo isso por estar ocupado salvando o mundo. Gustavo, por que você nunca me liga? Porque quando eu ligava você sempre parecia ocupado. Sempre tinha alguma coisa mais importante. Eu nunca disse isso. Não precisou dizer. A gente sente quando não é prioridade na vida de alguém. Aquilo doeu mais que qualquer crítica política que eu já tinha recebido. E você, Júlia? Também sente isso? João, você sumiu da nossa vida. A gente acostumou a viver sem você. Acostumaram? É, tipo, quando alguém pergunta se eu tenho irmãos, eu sempre penso 2 vezes antes de falar de você. Porque as pessoas vão perguntar onde você está, como você é, e eu nunca sei o que responder. Por quê? Porque eu não sei mais quem você é. Naquela semana, eu comecei a entender o que tinha perdido. Não era só tempo. Era conexão. Era intimidade. Era a chance de acompanhar as pessoas que eu mais amava crescerem, mudarem, se tornarem quem são. Voltei para São Paulo determinado a mudar. Mas mudar é mais difícil do que parece quando sua identidade inteira está construída em cima de uma ideologia. Eu tentei diminuir o ritmo da militância. Tentei ler outras coisas, conversar com outras pessoas, ter outros interesses. Mas era como se eu tivesse esquecido como ser humano fora da política. Me formei em julho de 2023. Meus pais vieram para a colação de grau. Foi a primeira vez que eles conheceram São Paulo. A primeira vez que viram onde eu morava, como eu vivia. Filho, você mora aqui sozinho? Moro. Por quê? Não é muito solitário? Era. Era muito solitário. Mas eu tinha normalizado a solidão como o preço da consciência. Depois da formatura, eu fui para casa passar alguns dias. Foi quando aconteceu a conversa que mudou tudo. Era de noite. Eu e meu pai estávamos na varanda. Ele estava tomando chá, eu estava no celular. Filho, posso te fazer uma pergunta? Claro, pai. Você é feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Feliz? É uma pergunta complexa, pai. Não é não. É bem simples. Você é feliz? Eu fiquei alguns segundos em silêncio. Eu não sei se felicidade é o objetivo da vida, pai. E qual é? Consciência, transformação social, luta por justiça. E isso te faz feliz? Outra pausa. Não é sobre fazer feliz, é sobre fazer certo. Filho, você tem 24 anos, não tem amigos, não tem namorada, mal fala com a família, passa o dia brigando com gente na internet. Isso é vida? Pai, você não entende a importância do que eu faço. Explica para eu entender. Eu luto por um mundo melhor. Por igualdade, por justiça social, por transformação. E você está conseguindo transformar alguma coisa? As transformações sociais são processos longos, pai. Filho, olha para mim. Eu levantei os olhos do celular. Nos últimos 4 anos você transformou alguma coisa? Você transformou você mesmo numa pessoa mais isolada, mais triste, mais sozinha. Você transformou nossa família numa fonte de culpa e irritação para você. Você transformou seus ideais numa prisão. Essa é a transformação que você queria? Eu não consegui responder. Filho, eu não entendo nada de política. Mas entendo de vida. E a vida que você está levando não é vida. E qual é a alternativa, pai? Eu vou fingir que tá tudo bem? Vou fechar os olhos para as injustiças? Não. Você vai fazer sua parte sem se destruir. Vai lutar pelo que acredita sem virar inimigo de quem você ama. Não é tão simples assim. É sim. Você que complicou. Foi naquela noite que eu tive a primeira crise real de tudo o que eu tinha construído. Sozinho no meu quarto, eu comecei a repassar os últimos anos da minha vida. Quando foi a última vez que eu tinha sido genuinamente feliz? Quando foi a última vez que eu tinha rido sem ironia? Quando foi a última vez que eu tinha sentido paz? Eu não conseguia lembrar. A verdade é que eu estava exausto. Exausto de estar sempre certo. Exausto de estar sempre em guerra. Exausto de ver inimigos onde deveria ver pessoas. Voltei para São Paulo mais confuso do que nunca. Comecei a fazer terapia pela primeira vez. Comecei a questionar não só minhas convicções políticas, mas minha relação com elas. João, quando você fala da sua família, você usa termos políticos. Burgueses,
Alienados, reacionários. Você consegue falar deles como pessoas? Como assim? Sem rótulos ideológicos, como seres humanos que você ama. Mas a ideologia molda quem as pessoas são. A ideologia ou o amor. Foi um processo lento e doloroso de desconstrução. Não da minha consciência política, mas da minha relação doentia com ela. Comecei a perceber que eu tinha usado a política como uma forma de me sentir superior, especial, iluminado. Tinha usado a causa para justificar minha arrogância, minha intolerância, meu isolamento. Em novembro de 2023, meu irmão Gustavo fez 18 anos. Era a maioridade dele, uma data importante. Dessa vez, eu fui. A festa foi em casa, família, amigos da escola, vizinhos. Nada grandioso, mas cheio de amor. Gustavo estava feliz, rodeado de pessoas que gostavam dele. Eu olhava aquilo e pensava: quando foi a última vez que estive numa festa assim? Quando foi a última vez que me diverti sem pensar em política? Durante a festa, um primo meu começou a falar sobre futebol. Eu ia abrir a boca para criticar o futebol como o ópio do povo, mas me segurei. Ouvi a conversa. Era gente normal falando sobre algo que gostava. Não tinha nada de alienado nisso. Tinha humanidade. À noite, quando a festa estava acabando, Gustavo veio falar comigo. João, obrigado por ter vindo. Claro, mano. É seu aniversário. É que, sei lá, eu não tinha certeza se você ainda ligava para essas coisas. Como assim? Para a família, para momentos assim. Claro que eu ligo, Gustavo. Então por que você sumiu? Foi a pergunta mais direta que alguém da família tinha me feito até então. Eu achei que vocês não iam me entender. Entender o quê? Minhas ideias. Minha forma de ver o mundo. João, a gente não precisa entender suas ideias para te amar. A gente precisa é de você presente. Presente. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça durante semanas. Eu comecei 2024 tentando reconstruir as pontes que tinha queimado. Voltei a ligar para casa toda semana. Perguntava sobre o dia a dia, sobre coisas pequenas, sobre a vida normal que eu tinha aprendido a desprezar. Como foi o trabalho hoje, pai? Corrido. Tivemos um problema com um caminhão, mas o pessoal se virou bem. Que problema? Pneu furado no meio da estrada. Mas o José conseguiu trocar e não atrasou a entrega. Antes eu teria questionado as condições de trabalho, a falta de assistência, a exploração. Agora eu só ouvia e percebia que havia humanidade naquelas pequenas histórias. Em março, no aniversário de 1 ano da morte da minha avó, toda a família se reuniu para uma missa. Eu fui. Durante a missa, olhando para todo mundo rezando, eu percebi algo que nunca tinha notado antes. Aquelas pessoas não eram alienadas. Eram pessoas que encontraram na fé uma fonte de esperança, de comunidade, de sentido. Quem era eu para julgar isso? Depois da missa, fomos almoçar na casa da minha tia. Era como os almoços de domingo da minha infância. Gente conversando, crianças correndo, comida caseira, afeto. Meu tio, o mesmo que eu tinha atacado no Natal de 2018, veio conversar comigo. João, como está a vida de jornalista? Ainda estou procurando emprego, tio. Vai dar certo. Você sempre foi inteligente. Tio, eu queria pedir desculpa pelo que aconteceu naquele Natal. Que Natal? 2018. Quando eu fui grosso com você e com todo mundo. Ele riu. Rapaz, você estava na universidade. Todo mundo fica meio revolucionário na universidade. É normal. Mas eu estava errado. Você estava jovem. É diferente. A capacidade da minha família de perdoar, de aceitar, de amar incondicionalmente, me deixava impressionado. E me fazia perceber o quanto eu tinha sido duro, inflexível, cruel. Em junho de 2024, consegui meu primeiro emprego como jornalista. Numa redação pequena, fazendo matérias locais. Nada muito glamouroso. Mas era um começo. A primeira matéria que escrevi foi sobre um programa de alfabetização de adultos numa escola municipal. Conheci pessoas que trabalhavam o dia inteiro e estudavam à noite. Pessoas que tinham perdido a chance de estudar quando jovens e estavam correndo atrás do prejuízo. Uma senhora de 60 anos me disse algo que nunca esqueci. Moço, eu não entendo nada de política, mas entendo de vida.
E a vida ensina que a gente tem que fazer nossa parte e deixar o resto com Deus. Fazer nossa parte. Era tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Comecei a escrever matérias sobre pessoas comuns, fazendo diferenças pequenas, mas reais. Um mecânico que dava aula de futebol para crianças carentes. Uma dona de casa que organizava sopão para moradores de rua. Um aposentado que ensinava leitura na biblioteca do bairro. Era política também. Era transformação social também. Mas era humana. Era conectada. Era cheia de amor. Em agosto, decidi voltar para casa para passar o aniversário da minha mãe com ela. Há anos não estava presente em datas importantes. Preparei uma festa surpresa pequena. Só a família. Chamei meus irmãos para ajudar. Foi a primeira vez em anos que fizemos algo juntos. João, você lembra como a gente fazia os aniversários quando éramos crianças? Júlia perguntou enquanto decorávamos a sala. Lembro. A gente acordava cedo, ajudava a preparar tudo. Era gostoso. Era. Por que a gente parou? Você foi embora. Aí a gente foi crescendo e foi ficando cada um no seu canto. Saudade daquele tempo. A gente pode voltar a fazer isso, né? Quando minha mãe chegou e viu a surpresa, ela chorou. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio. Como se ela estivesse recuperando um filho que tinha dado como perdido. Que surpresa boa! Feliz aniversário, mãe. Obrigada, filho. Obrigada por estar aqui. Desculpa por não ter estado antes. Você está aqui agora. É o que importa. Durante a festa, eu observei minha família interagindo. As piadas internas, as memórias compartilhadas, o carinho espontâneo. Era isso que eu tinha trocado por longas discussões sobre teoria marxista. Era isso que eu tinha sacrificado no altar da Revolução. À noite, quando a festa acabou, minha mãe e eu ficamos conversando na cozinha enquanto lavávamos a louça. Filho, você está diferente. Diferente como? Mais presente. Mais você. Eu estava perdido, mãe. Todo mundo se perde às vezes. Mas eu me perdi por muito tempo. E machuquei vocês no processo. Você era jovem. Estava descobrindo quem era. Não é desculpa para ter tratado vocês como inimigos. João, olha para mim. Eu parei de lavar o prato e olhei para ela. A gente nunca deixou de te amar, nem por um segundo, mesmo quando você estava distante, mesmo quando você era grosso, mesmo quando você parecia não ligar para a gente. A gente nunca deixou de te amar. Foi quando eu quebrei. Chorei como não chorava há anos. Chorei de arrependimento, de culpa, de gratidão. Chorei porque eu tinha descoberto o que realmente importava quando quase era tarde demais. Eu amo vocês, mãe. Amo muito. Desculpa por ter demorado tanto para lembrar disso. Ficamos uns 5 minutos só nos abraçando ali na cozinha. Era como se eu estivesse voltando para casa depois de uma viagem muito longa. Nos últimos meses de 2024, comecei a reconstruir minha relação com cada um da família individualmente. Voltei a ligar para o Gustavo para perguntar sobre a banda. Voltei a conversar com a Júlia sobre teatro. Voltei a ajudar meu pai com pequenas coisas da empresa quando estava em casa. Não foi um processo fácil ou rápido. Havia 4 anos de distância para recuperar. Havia mágoas de ambos os lados. Havia uma intimidade perdida que precisava ser reconstruída. Mas havia também muito amor. Amor que tinha resistido a todas as tempestades ideológicas. Amor que estava ali, esperando eu parar de fugir dele. Em dezembro, no Natal de 2024, eu estava na mesa da minha avó novamente. A mesma mesa onde tudo tinha começado a desandar 6 anos antes. A casa estava cheia, como sempre. Primos, tios, vizinhos, amigos, comida farta, conversa alta, crianças correndo. E eu estava ali, presente de verdade pela primeira vez em anos. Alguém puxou assunto sobre política. Eu senti meu corpo tenso automaticamente, preparado para o combate. Mas respirei fundo e só ouvi. Eram pessoas normais, com opiniões normais, vivendo vidas normais. Não eram inimigos, eram minha família. E você, João? O que acha disso tudo? Meu tio perguntou. Ah, eu acho que cada um tem que seguir sua consciência. O importante é a gente se dar bem, né? Não era uma resposta política. Era uma resposta humana. E foi suficiente. À noite, quando todo mundo foi embora,
Eu fiquei conversando com meus pais na varanda. Filho, a gente está orgulhoso de você. Orgulhoso? Por quê? Por você ter encontrado seu caminho de volta. Foi difícil. Imagino. Mas você conseguiu. Ainda estou aprendendo. Todo mundo está sempre aprendendo, filho. A vida inteira. Hoje, em dezembro de 2024, olho para trás e vejo os anos que perdi. Vejo as feridas que causei. Vejo as oportunidades de amor que desperdicei. Mas também vejo que não é tarde demais. Meus pais ainda estão aqui. Meus irmãos ainda querem minha amizade. Minha família ainda me ama. Ainda tenho convicções políticas. Ainda acredito em justiça social, em igualdade, em transformação. Mas aprendi que revolução que começa destruindo o amor não é revolução. É autodestruição. Aprendi que estar certo não vale nada se você está sozinho. Aprendi que família não é estrutura de opressão. É rede de apoio. É lugar onde você pode ser humano. Aprendi que a verdadeira mudança social começa em casa. Na forma como tratamos quem amamos. Na forma como construímos pontes em vez de muros. Se você chegou até aqui, se essa história tocou em algo dentro de você, talvez seja porque você também esteja perdido nas suas próprias certezas. Talvez seja porque você também tenha transformado ideologia em identidade e identidade em prisão. Eu não estou dizendo para você abrir mão das suas convicções. Estou dizendo para você não abrir mão de quem você ama por causa delas. A vida é curta demais para desperdiçar com guerras ideológicas dentro de casa. O mundo já tem ódio suficiente. A gente não precisa criar mais. Se você tem uma família que te ama, mesmo quando não entende você, valorize isso. É mais raro do que parece. É mais importante do que qualquer teoria. E se você se perdeu como eu me perdi, saiba que nunca é tarde para voltar para casa. O amor verdadeiro não tem prazo de validade. Não tem condições ideológicas. Não precisa de concordância para existir. Deixa um comentário contando sua história. Quantos de vocês se reconheceram nisso? Quantos perderam pessoas importantes por causa de política? Quantos ainda podem voltar atrás? E se esse vídeo salvou você de cometer o mesmo erro que eu cometi, deixa o like e compartilha com quem precisa ouvir isso. Às vezes, uma história real pode evitar anos de arrependimento. A revolução mais importante que você pode fazer é dentro de casa. Comece por aí.